Vamos lá. Livro de Ruth. Livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 1. Ruth 1:1. Ruth 1:1 diz assim. Vamos orar. Deus, me dá a graça, tenha misericórdia da minha vida, me usa para falar com essas pessoas que me acompanham na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Na época dos juízes, houve fome na terra. Então você vê que na época de Abraão teve fome, na época do Jacó teve fome, na época do Isaac teve fome. Você vê que na época do José teve fome, na época dos juízes teve fome. Fome é dificuldade, é tempo de dificuldade. Você vê que a Bíblia apresenta alguns tempos de dificuldade. Vamos continuar. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então veja, é a história de uma família que está enfrentando um período adverso numa região onde se encontra e procura, se movimentar com a intenção de facilitar a vida. A Bíblia diz, em verso 3, morreu Elimeleque, o pai morre, o marido da Noemi morre. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Então morre o pai, Elimeleque. A Noemi fica sozinha com os seus 2 filhos. A Bíblia diz no verso 4 que os 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. E uma chamava Orfa, a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, 10 anos quase morando naquela região, a Bíblia diz no verso 5, morreram também Malom e Quilion. Quer dizer, morreu Elimeleque, depois do Elimeleque, morre Malom e Quilion. Elimeleque era marido de Noemi, Malom e Quilion eram filhos de Noemi. O Malom e o Quilion casaram. Eles casaram com a Orfa e com a Ruth. Agora nós temos o quê? Antes nós tínhamos uma mulher, a Noemi, chorando a morte do marido.
Agora nós temos mais duas chorando a morte do marido. Verso 5. Morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o marido. Nós vamos pensar, que dificuldade, hein? Que tristeza, hein? Que luta, hein? Que situação, hein? Sai da onde está com a intenção de buscar algum recurso, porque era fome, era dificuldade, tudo mais. Vai, se muda, constitui ali a moradia. Algum tempo depois morre o Elimeleque, o marido, o pai dos meninos, dos moços, dos rapazes, dos homens. Passa mais um pouco de tempo, morre os filhos, e está a mulher Noemi com as noras Orfa e Ruth. Noemi tendo o marido falecido, e agora as duas também, cada uma com o seu marido falecido. Verso 6 ensina para nós assim, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, quer dizer, teve fome lá em Belém de Judá, teve fome, porém o Senhor veio em auxílio do povo. Acho isso tudo importante para a gente ir pontuando. Eu estou lendo devagar, estou conversando com você pausadamente, porque eu acho que são questões importantes para a gente pontuar, tá? Teve fome, saíram da terra por causa da fome, vão para um lugar e ali permanecem. Às vezes são escolhas, nós estamos falando de escolhas. Às vezes a pessoa, no momento adverso, ela escolhe tomar uma decisão, ela escolhe fazer algo que aos olhos dela possa ser a melhor saída, a melhor solução. Nós vamos ver no capítulo 2, assim que nós não faremos a leitura, eu vou sugerir a leitura para você. Noemi voltando, ela volta se apresentando como Mara, uma mulher em amargura, porque aquela escolha que a família teve de sair de Belém de Judá e ir para a região de Moabe, foi uma escolha de repente para evitar uma dificuldade, mas ali se acumulou outro tipo de dificuldade. Ela sai de casa com marido e com 2 filhos, volta para sua terra sem marido e sem filhos. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, você vê que ela saiu, agora ela escolhe voltar. Estamos falando de escolhas. Saiu, escolheu voltar. Noemi disse às 2 noras, mais uma escolha: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. É muita decisão num versículo só. Primeira decisão da Noemi. Ela podia ficar na dela e deixar as 2 acompanhá-la.
Mas ela escolhe conversar com as duas e liberar as duas para as duas poderem seguir a vida delas. Tem gente que escolhe ficar amarrando a vida das pessoas. Tem gente que escolhe ficar travando a vida das pessoas. Tem gente que escolhe ficar segurando a pessoa, de repente, numa situação adversa. E a Noemi, ela simplesmente escolhe. Não, eu estou escolhendo dar liberdade para essas duas, para elas poderem voltar para a casa da mãe delas e seguir a vida delas. Escolha. Volte para a casa da sua mãe, que o Senhor seja leal com vocês. E aí o texto diz assim, como vocês foram leais, elas escolheram ser leais com os falecidos, elas escolheram. Então você vê que a lealdade foi algo escolhido por Orfa e por Ruth. Vocês escolheram ser leais aos respectivos maridos hoje falecidos. Vocês escolheram, é escolha. A pessoa vai escolhendo qual é o tipo de vida que ela quer levar, a pessoa vai escolhendo qual é o tipo de comportamento que ela quer ter, a pessoa vai escolhendo qual é o posicionamento dela dentro de uma empresa, dentro de uma família, num círculo de amizade, dentro de uma igreja. A pessoa vai escolhendo qual é o procedimento que ela terá. É a pessoa que escolhe. E a Bíblia ensina para nós que aquilo que o homem planta é aquilo que ele colhe. Elas escolheram o quê? Está aqui, está no texto, a nora, a sogra, não é a nora, né? A sogra dizendo, o Senhor seja leal com vocês, porque vocês escolheram ser leais ao marido de vocês. Mas vocês também escolheram ser leais à sua sogra. Lealdade dentro da família. Lealdade para com o marido, lealdade para com a sogra, lealdade para com a família, lealdade. Já que vocês foram leais, que Deus seja leal com vocês também. Essa é a fala da Noemi. Verso 9. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Olha que interessante. Olha que interessante. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. A Noemi está dizendo assim, eu não vou ficar chateada se vocês casarem novamente. Escolheu ser uma pessoa bem resolvida. Não ficar arrastando para si questões que vão tirar a paz dela. Que vocês, o Senhor, conceda que vocês encontrem segurança no lar do outro marido. Não tem problema. Vai e casa. O marido de vocês, que era meu filho, morreu. Meus filhos, eles morreram. Vai e casa. Não tem problema nenhum. Não vou ficar fazendo a vida de vocês um inferno. Você vê? É muita coisa. Porque tem gente que escolhe fazer a vida do outro um inferno. É aquela coisa. Eu quero seguir, porque ainda tem um assunto legal aqui que eu quero conversar dentro desse ponto de hoje. Mas aquela coisa, até ontem namorava, hoje separou. Aí separou, fica olhando no Face, no Zap não, né? No Face, no Instagram, para ver o que a pessoa está fazendo. Se separou, separou! Não fique tornando a vida da outra pessoa um inferno, e nem a sua vida. Separou, foi embora, vazou, vaza, tchau, bença. É uma conversa que assim, a gente tem que ir olhando e considerando.
Aquela pessoa que era casada, separou, aí fica infernizando a vida do outro. Ah, então, porque agora. Ou fica, sabe? Meu Deus! Meu Deus! Tá, é certo, ninguém casa para separar, mas acaba que alguns casam e separam. Não estou aqui defendendo separação. Mas eu acho que a partir do momento em que separou, não tem que ficar torrando a vida do outro. Não tem que ficar falando, mas comigo não fazia assim, comigo não era desse jeito, comigo não levava não sei aonde, comigo não fazia. Mudou! Órfã, Ruth, que Deus conceda que vocês encontrem segurança no outro lar, com outro marido. Aí olha o que ela faz, então deu-lhes beijo de despedida. Fez o quê? Deu beijo de despedida. Não virou as costas e não deixou as duas falando sozinha. Escolheu ser educada. É mais uma educação, mais uma escolha. É muita escolha. Esse texto eu estou com ele já tem um tempo já, e ficou assim, só assim, fritando. Isso aqui já está separado, não é de hoje que está separado. Isso aqui Deus colocou para conversar hoje, porque era para hoje essa conversa. Deu um beijo e despediu. Não ficou amaldiçoando. Não desprezou. Não ignorou. Não chamou nada. Deu um beijo e despediu. Mas elas começaram a chorar bem alto. Você vê que era forte o laço, a amizade, o vínculo que elas tinham uma com a outra. Ou umas com as outras. Verso 10 diz assim, lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser marido? Volte, minhas filhas, vão. Eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Olhe que conversa. Que conversa. A Noemi está dizendo assim, eu não estou aqui para ficar tomando o tempo de vocês. Eu não estou aqui para ficar dando a vocês, alimentando na vida de vocês uma ilusão. Eu não estou aqui para ficar minando aquilo que pode vir de repente a se materializar uma nova história, um novo curso na vida de vocês. Eu não! Está aqui. Ela é bem clara, falou, eu já tô mais para lá do que para cá, para me casar de novo, difícil, nem estou pensando nisso, já estou resolvida, já escolhi, nem estou pensando, já escolhi, já sosseguei o facho, nem estou querendo nada disso, mas digamos que eu casasse de novo, viesse a ter criança, vai demorar muito tempo. Vamos ser bem realista? Não tem esquema. É uma conversa muito legal isso aqui. É uma conversa muito joia. É um comportamento muito joia da parte da Noemi. É um comportamento muito joia. Aí, deixa eu ver aqui. Ficariam sem casar à espera deles. De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Olha, Noemi. Para mim isso aí é mais difícil do que para vocês.
Pode ter certeza disso. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Orfa deu um beijo de despedida. Ela não saiu queimando a sogra. Véia coroca, não quer deixar eu ir junto? Nada. Ela deu um beijo de despedida. Escolheu fazer a coisa do jeito certo também. Deu um beijo de despedida. Mas Ruth ficou com ela. Então aí nós vemos mais escolhas. A Orfa, ela estava decidida de início a seguir junto com a Noemi. No meio do caminho, a conversa é realizada, os pensamentos, eles são colocados, e ela entendeu, pera lá, pensando bem, é melhor eu escolher seguir a minha vida também. Você vê que ela estava decidida, a Orfa, ela estava decidida a acompanhar a Noemi. Mas ela avaliando, considerando, ouvindo, ela entende, não vai ser melhor. Não vai ser melhor. A melhor coisa é eu voltar para a casa da minha mãe. E ela volta para a casa da mãe dela. Ou vai embora, não fica, se volta para a casa da mãe ou não, já é uma outra história. Mas ela vai embora e deixa a Noemi. Às vezes nós temos que, às vezes nós estamos seguindo numa direção e de repente dados, números, situações, conversa e assim por diante nos levam a pensar que a melhor coisa é mudar de caminho, mudar de estratégia, mudar. E daí? São escolhas. Uma escolheu deixar Noemi para trás. E a outra? A outra escolheu ficar com ela. Eu ouvi, entendi tudo que você falou, não tem problema nenhum. Eu até concordo, sei que você já está velhinha, tal, não vai rolar mais nada. Se rolar, não tem, eu já entendi. Mas não tem problema. Aí olha o que ela fala. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. A Noemi ainda tenta argumentar com a Ruth. Olha o que a Ruth fala. Não, Ruth, porém, respondeu: não insista comigo. Não insista comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. E que coisa! Aonde fores, irei. Eu escolhi acompanhar você. Então, aonde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha a escolha da Ruth. Nós não podemos menosprezar a decisão de uma, a escolha de uma. Porque estava tudo sendo, não tinha ninguém enganando ninguém. Não tinha nenhum jogo de palavras, não tinha nada disso. Estava tudo muito às claras. É difícil quando você está lidando com uma situação ou com pessoa, que a pessoa está sendo duas caras, que a pessoa está sendo falsa. Na frente ela fala uma coisa e por trás ela está falando outra. Na frente ela faz uma coisa, por trás ela está fazendo outra. É difícil quando você não pode confiar na pessoa que está perto de você. Aí é difícil. Então aí você vai tomar decisão, vai fazer a sua escolha, mas você vai fazer escolha sem saber ao certo aonde é que você pode pôr o pé ou pode apoiar a sua mão, porque você está cercado pela insegurança. Mas não é o caso aqui. Aqui a conversa estava bem desenrolada.
Estava tudo às claras. Então a órfã resolve ir embora, seguir a vida dela. Ótimo, segue a vida, vai embora. Está na paz, beijo de despedida, tchau e bênção. Mas a Ruth, ela fala, não, eu vou ficar junto. E tem mais, que o Senhor me castigue. Que o Senhor me castigue. Se eu não honrar essa escolha que eu estou tomando. Eu estou fazendo uma escolha, Noemi, estar com você. Mas veja, nós falamos de voto, nós falamos de acordo, nós falamos de parceria, de aliança. Olha a fala da Ruth, que o Senhor me castigue. Pronto. Já firmou, colocou Deus no negócio. Já firmou uma parceria. Já firmou uma aliança. Já está dizendo, ó Deus, o negócio é o seguinte, eu escolhi andar com a Noemi, e o Senhor pode me castigar se eu não for leal àquilo que eu estou empenhando na data de hoje. Pronto. Quando Noemi viu, verso 18, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Não insistiu mais. Prosseguir, verso 19, as duas até Belém. Ali, chegando todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mão cheia eu parti, mas de mão vazia o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos para o capítulo 2 agora. E é aqui que eu vou parar a conversa com você. Tá bom? Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimeleque e se chamava Boaz. Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espiga atrás do ceifeiro. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, o homem rico, influente da família da Noemi. Que era, a plantação pertencia a Boaz e era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espiga entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. E aqui eu paro a leitura. Eu vou recomendar, não vou fazer a leitura, mas eu vou recomendar a você. Deixa só eu aqui. Mateus capítulo 1. Não vou ler tudo, mas eu quero recomendar a leitura. Mateus capítulo 1.
Mateus capítulo 1. Deixa eu ver aqui, ó. Verso 5. Mateus capítulo 1, verso 5, genealogia de Jesus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Pronto, já falei, casaram e tiveram filho. Olha a escolha, olha a escolha. Olha a escolha da Ruth, aonde foi colocar essa mulher. A escolha da Ruth colocou essa mulher na genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus. Pronto. Precisa falar mais? Eu sei que eu fui lendo, que eu fui parando, que eu fui até devagar demais, talvez, para alguém aí que seja mais ansioso. Mas pense comigo um pouco. É muita escolha. E existem escolhas que simplesmente elas nos colocam num caminho, numa direção. E existem escolhas que nos colocam numa direção totalmente oposta. O negócio é nós pararmos e buscarmos de Deus a sabedoria e o discernimento para tomarmos a escolha, a decisão certa. Vou repetir. A órfã foi para um caminho. Estava certa ou estava errada? Estava certa, estava tudo dentro dos conformes. A Ruth foi por outro caminho. Só que existe um caminho que colocou a mulher na genealogia de Jesus. E o outro caminho colocou a órfã onde? Você não ouve mais falar da órfã. Existe caminho que vai te aproximar ainda mais do plano e do projeto de Deus para a sua vida. Existe caminho que vai te colocar no esquecimento. Aí é você. Não é pastor que vai escolher o que você faz ou deixa de fazer. Não é pastor que vai decidir, definir qual é o seu caminho. É você. Não foi a Noemi que definiu o caminho da Ruth. Foi a Ruth que definiu o caminho que ela ia trilhar. Eu vou seguir junto com você. Ela escolheu e pronto. Aonde ela foi parar? Na genealogia de Jesus. Ela não sabia de nada daquilo. Mas ela tomou a decisão de acompanhar a sogra, que era a mãe do falecido marido dela. Com outras palavras, ela escolheu manter em pé a escolha que ela havia feito lá atrás, no início de tudo. Não ficou saracuteando para lá e para cá, pulando para cá e para lá. Ela simplesmente escolheu ficar junto da Noemi. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê força, te dê graça, te dê sabedoria. E isso tudo vem com oração, vem com leitura bíblica, isso tudo vem com quebrantamento, vem com renúncia, isso tudo vem com desejo de estar no propósito, na direção de Deus. Tem gente que não faz questão de estar no propósito de Deus. Tem gente que não faz questão. Tem gente que quer estar na direção de Deus. Que Deus te ajude. Você que quer continuar na direção de Deus, você que quer continuar no projeto, no plano de Deus para a sua vida, aguenta firme. Aguenta firme. Pode ser que você acabe estando junto, de repente desfrutando como a Ruth desfrutou ao lado da Noemi, momento de dor, de angústia, de agonia. Era Mara, eu sou Mara, não sou Noemi. É muito sofrimento para uma mulher só. Talvez hoje você esteja vivendo, enfrentando o tempo, o momento do sofrimento. A Ruth escolheu ficar do lado da Noemi, mesmo no momento do sofrimento, mesmo no momento adverso, mesmo no momento difícil. Mas o final da história da Ruth
Mateus capítulo 1, verso 5, você vai ler. E se você quiser ler Mateus, a genealogia toda aqui, eu acho que vale a pena. Eu faria a leitura, mas por conta do tempo que já estamos com ele adiantado, não vou fazer. Só li o versículo 5. Vamos ler o último versículo aqui que está... Epa, pera lá, deixa eu achar aqui para me falar com você. Verso 16. Jacó gerou José, estamos na genealogia de Jesus, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, para que você continue sendo conduzido por Deus nos planos dele e você não caia no esquecimento. Você seja uma pessoa verdadeiramente honrada por Deus. Pai, em nome de Jesus, sela essa palavra sobre a nossa vida, que eu e meus irmãos, que assim entenderem, seja oportuno receber essa palavra como sendo uma palavra do Senhor para a nossa vida. Todos nós escolhamos tomar decisões que nos mantenham perto, no rumo, na direção do propósito do Senhor para a nossa vida, e não decisões que acabem nos fazendo cair no esquecimento. Eu oro e você que concorda diz amém.